de Oséias. Livro de Oséias. Amém? Oséias 14. Se alguém quiser Bíblia, temos aqui, ou peguem seus tablets, seus celulares. Oséias 14, amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Posso ler? Amém. Amém? Acharam Oséias 14? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Na versão que eu tenho aqui, ela está dizendo assim: Povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados. Ouve a nossa oração e os nossos louvores serão o sacrifício que te ofereceremos. A Assíria não pode mais nos salvar e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuida dos necessitados. Amém? Queridos, quando eu leio essa passagem, pode se sentar, eu vejo que nós devemos nos comportar como filhos de Deus, independente da situação que estamos passando ou estamos vivendo. O nosso testemunho sempre, ao longo da nossa vida, ele tem que ser um testemunho que espelhe Cristo. Cristo tem que estar no centro da nossa vida, tem que ser o nosso foco, tem que ser a nossa confiança e tem que ser aquilo que os outros veem em nós. Nós precisamos agir como filhos de Deus o tempo todo. Não adianta só em alguns momentos nós sermos filhos de Deus. A palavra diz que nós somos embaixadores de um reino. E embaixadores de um reino que tem como principal característica o amor. Que demonstra o amor para aqueles que chegam a esse reino. Esse texto que eu li, e deixa eu caracterizar um pouco o livro de Oséias para vocês entenderem um pouquinho o que está refletido nesse texto. O livro de Oséias, ele foi escrito por Oséias, é óbvio, mas o interessante é que o nome dele significa salvação ou libertação. O nome de Oséias significa salvação ou libertação. E ele foi levantado profeta num momento em que o povo de Israel estava muito próspero. Não havia falta de nada. O povo não estava em guerra, o povo estava tranquilo, o povo estava absolutamente próspero, havia fartura de alimento, havia fartura de riqueza, o povo de Israel estava numa estabilidade muito grande. E aí Oséias é levantado. E o interessante em Oséias é que Oséias é levantado por Deus para fazer através da sua vida. Deus usa a vida de Oséias para ensiná-lo o que é o amor de Deus. E como é que ele ensina Oséias o que era o amor de Deus para que Oséias pudesse passar ao povo essa mensagem? Primeiro, Deus dá uma orientação a Oséias. Ele vira para Oséias e fala assim: Oséias, vai e case-se com aquela mulher. Só que um detalhe, essa mulher era uma prostituta. E Deus manda Oséias casar com esta prostituta. Ele se casa, num determinado momento, a mulher o abandona e o trai. A gente sabe que pela lei judaica, essa mulher deveria ser apedrejada. Mas Deus vira para Oséias e diz assim: Oséias, vá atrás dela, perdoa-a e toma-a de novo como sua esposa. E Deus vira para Oséias vira para Deus e fala: não estou entendendo, eu não tenho que matá-la a pedrada, como é que eu vou lá e vou perdoá-la e vou trazê-la de novo como minha esposa, trazê-la de novo como minha esposa? E Deus fala para Oséias o seguinte: sabe o que é? Que eu faço isso sempre com o meu povo. O meu povo se prostitui com outros deuses, o meu povo se prostitui com outras culturas, e mesmo assim eu continuo amando o meu povo. Mesmo assim eu vou atrás do meu povo. Mesmo assim eu chamo o meu povo de volta à minha presença. E eu quero que você aprenda isso, que você vai ter que pregar sobre isso. Duro, né? Deus às vezes é duro quando Ele fala algumas coisas com a gente.
Ele está dizendo para Oséias, Oséias, você não vai pregar só de ouvir falar, não, você vai pregar de sentir na pele o que Deus sinto com relação ao meu povo. O que mais me chama a atenção nessa passagem de Oséias, que é como eu falei com vocês, o povo estava absolutamente na abundância e na prosperidade. E isso é um alerta para nós. Porque na abundância e na prosperidade o povo começou a se esquecer de Deus. Por que isso é um alerta para nós? Porque muitas vezes na abundância e na prosperidade nós começamos a nos esquecer de Deus. Nós nos esquecemos de quem nos fez chegar na abundância e na prosperidade. E aí parece que agradecer a Deus, louvar a Deus, falar com Deus, já começa a ser um peso. As nossas orações fervorosas que nós fazíamos quando precisávamos de alguma coisa são resumidas a orações de 1 minuto, orações relâmpagos. Porque afinal de contas eu não tenho mais tanto tempo. Eu tenho que viajar, eu tenho que passear, eu tenho que aproveitar aquilo que Deus me deu. Isso quando nós nos lembramos que foi Deus que deu. E isso é o que estava acontecendo com esse povo. E Oséias é levantado exatamente nesse momento para dizer para o povo de Israel, não se esqueça que foi a minha misericórdia e o meu amor que trouxe vocês até esse momento. Se vocês estão prósperos, se vocês estão com abundância, é porque eu trouxe vocês até esse momento. É porque o meu amor, a minha graça e a misericórdia conduziu vocês até. E o povo havia se esquecido. E Deus levanta Oséias para dizer exatamente isso para esse povo. E eu acho isso uma palavra muito boa para nós. Sabe por quê, queridos? Porque eu acredito que 2020 vai ser um ano de prosperidade. Eu já falei isso. Eu já falei isso aqui no primeiro culto que nós fizemos. Orando na passagem do ano, Deus disse que 2020 vai ser um ano diferente. E Deus, quando deu essa palavra, Ele falou para mim, vai ser um ano diferente. Mas não esqueça que sou eu que estou dando essa prosperidade. Não esqueça que a hora que vocês estiverem, foi por minha misericórdia e pelo meu amor que vocês estiverem. Lembrem-se de quem deu a vocês a prosperidade. O povo havia esquecido. Oséias 8, 9, o profeta diz uma coisa para o povo muito interessante. Ele diz assim, os israelitas são como um jumento bravo, que teimam em andar sozinho. Eles foram pedir a ajuda à Síria, e pagaram outras nações para protegê-los. Queridos, olha o que Deus fala do povo dele. Jumento é um animal que vive sozinho. Vocês não veem jumento andando em bando. Jumento vive sozinho, faz o que quer. Vocês já viram aquela cena que o jumento trava e não sai do lugar e anda a hora que ele quer, faz a hora que ele quer? Deus está comparando o povo dele com um jumento. Um povo que quando acha que está por cima, anda sozinho, não precisa mais de ninguém, faz o que quer, faz o que pensa, faz o que simplesmente vem na cabeça. E mais, ele diz o seguinte, que quando esse povo que tem posses, que agora tem dinheiro, que agora tem as coisas, percebe que há um problema, a primeira coisa que eles fazem, sabe o que é? Chamar um antigo inimigo para protegê-lo. Pagar para que os outros o defendam. Esquecem de orar a Deus. Esquecem de que antes de terem toda a prosperidade, de terem todas as coisas que têm hoje, antes eles oraram, antes eles confiaram, antes eles buscaram. Querido, isso é uma alerta grande para nós. Porque a mesma coisa que aconteceu aqui com o povo na época de Oséias pode acontecer conosco. No momento de prosperidade, nós podemos nos esquecer de Deus. Quando nós temos necessidade de alguma coisa, nós dobramos o joelho, clamamos, oramos, jejuamos, fazemos campanha, lemos a Bíblia. E quando a prosperidade começa, nós começamos a nos afastar. Deus, o Senhor já deu o que eu queria. Deus, eu já tenho o suficiente. Deus, como é bom, o Senhor é bom, e o bom vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. A leitura da Bíblia já começa a ficar uma questão mais pesada. Ficar na presença de Deus 5 minutos já parece que incomoda. O que eu estou dizendo é o que Oséias está dizendo. É um exemplo, querido. Nós precisamos aprender que nos momentos de tranquilidade, de abundância, e nós vamos viver esses momentos, como eu falei, nós precisamos cuidar. Ter um cuidado muito grande, para que a gente não esqueça que foi Deus que nos deu tudo que nós temos.
Foi Deus que nos fez chegar nesse momento de bonança. Foi Deus que nos fez chegar nesse momento em que nós podemos estar aproveitando. Queridos, eu quero ler para vocês de novo esse texto de Oséias numa outra versão. Que eu vou acabar usando essa versão na pregação e a gente vai começar a pregação daqui a pouquinho. A palavra diz em Oséias 14, numa outra tradução, que diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. O que Oséias está dizendo aqui? Vocês estão caídos, não adianta ter abundância, não adianta ter fartura, vocês agora estão caídos. Na minha presença vocês estão caídos. Na presença dos homens, glorificado pelos homens, levantado pelos homens, vocês até estão bem. Os homens olham, olha a prosperidade, está andando de carro novo, está isso, está aquilo, mas na minha presença vocês estão caídos. E ele diz: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios de nosso lar. Queridos, isso também é complicado, porque muitas vezes quando a bonança, a fartura começa a vir nos nossos corações, nós começamos a achar que dizimamos e ofertamos, nós estamos cumprindo o que devemos na presença do Senhor. E o que ele está dizendo para nós é: não adianta nada vocês dizimarem e ofertarem, se vocês com os seus lábios não me derem louvores, com os seus lábios não reconhecerem quem eu sou na vida de vocês. E o versículo 3 diz: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais iremos à obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Esse texto, esses 3 versículos, me fizeram ir a 5 pontos, que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Pontos que nos levam a depender mais e mais e mais do Senhor, e refletir um pouco sobre o que nós estamos fazendo para não estarmos na presença de Deus. Lembrem-se, e é importante isso, que no tempo de Oséias eles estavam abastados. Eles não tinham falta de nada. E pelo que eu leio em Oséias, nem de Deus, porque eles achavam que Deus já deu o que tinha que dar. Esse é um risco. Esse é um risco. No meio da nossa prosperidade, nós nos esquecemos de quem deu a nossa prosperidade. O primeiro ponto que eu queria falar para vocês, que está no comecinho do versículo 1, diz assim: volta ao Senhor teu Deus. Queridos, a base de toda a nossa vida é saber que Deus é o Senhor. Nós não podemos esquecer isso. Nós temos que dar sempre um lugar de honra a Deus, independente do que aconteça, independente do momento em que nós estamos passando. Nós temos que buscar comunhão com Ele sempre. A oração, a leitura da palavra não é um sacrifício, não é um preço a ser pago, tem que ser um estilo de vida, é algo que tem que ser prazeroso para nós, tem que ser prazeroso. Nós temos que sentir prazer em louvar ao Senhor, nós temos que sentir prazer em ler a leitura. Por quê? Porque é através da leitura que nós conhecemos mais a Deus, é através da leitura da palavra que nós entendemos quem é Deus. E vamos entender o que Ele espera de nós. Nós temos que fazer isso, queridos. Oséias 6, no versículo 3, ele fala sobre isso. Ele diz assim: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como o sol nasce, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Queridos, nós precisamos entender a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos orar. Quem aqui já ouviu alguém dizendo: ah não, eu vou pagar o preço de ficar orando e lendo a palavra de Deus? Eu acho isso um absurdo. Cada vez que eu ouço alguém falar isso, eu acho um absurdo. Sabe por que eu acho absurdo, querido? Porque se nós estamos buscando intimidade com o nosso Criador, intimidade com o nosso Pai, como é que eu posso estar pagando um preço para buscar intimidade com quem eu amo ou quem me ama? Como é que pode ser tão penoso para mim ler a palavra e buscar a comunhão com Deus? Uma vez eu estava refletindo sobre isso, eu tinha ouvido uma pessoa falar: não, irmão, eu estou pagando o preço de ler a Bíblia 1 hora por dia, todo dia, de orar, de jejuar.
Eu fiquei pensando, não falei nada com a pessoa, mas Deus me levou a pensar o seguinte: se alguém me convida para um churrasco, eu vou pagar o preço de ir nesse churrasco? Não, eu vou no churrasco, eu vou pagar o preço de ir nesse churrasco. Ou a gente vai com alegria. E porque na presença do Senhor nós não fazemos a mesma coisa? Porque nós não buscamos o Senhor com essa mesma alegria, com essa mesma vontade? Queridos, Ele deu um amor tão grande para nós. A Bíblia é um livro de tanto ensinamento, de ensinamentos profundos. Vocês perceberam que quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais nós nos encontramos na Bíblia. Mais a Bíblia diz quem nós verdadeiramente somos. E nos ensina a sermos como Deus espera que nós sejamos. A Bíblia faz isso. Quando nós somos confrontados com a Bíblia, nós crescemos. Nós vemos o amor de Deus. E por que isso tem que ser um preço? Não, isso tem que ser uma alegria. Por isso que voltar a Deus tem que ser uma alegria. É que muita gente diz assim: puxa vida, mas a Bíblia é difícil. Os mandamentos de Deus são difíceis. É difícil seguir o que está escrito na palavra. Deixa eu ler para vocês o que está escrito em 1 João 5, versículo 3. João diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Está escrito na palavra. Então quem diz que é difícil obedecer aos mandamentos, é difícil entender o que diz a palavra de Deus, é porque não entende quem é Deus. Quando nós entendemos quem é Deus, nós entendemos que os mandamentos dele não são penosos. Os mandamentos dele são guias para a nossa vida. São guias para uma vida moral, para uma vida ética, para uma vida verdadeiramente que vale ser vivida, cheia de princípios e valores. E o quanto nós precisamos de princípios e valores nos dias de hoje. Queridos, é o que a palavra diz para nós. Nós temos que ler a Bíblia e entender o amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: se você ainda lê a Bíblia te dá sono, é porque você ainda não entendeu o amor de Deus. Você não entendeu que nessas palavras está alguma coisa que preenche verdadeiramente o teu coração, que preenche tua vida com vida, porque Ele tem vida e vida em abundância. Deus não pede nada que seja penoso para nós. Deus não pede nada que seja difícil. Voltar a Deus é entender que nós dependemos dEle e somente dEle, e dar a Ele toda a glória. E o próprio Oséias alerta a gente no livro dele, porque Oséias 4, 6 diz uma passagem que todo mundo conhece, às vezes de cor e salteado, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em algumas traduções, sabedoria. Onde é que está o conhecimento e a sabedoria de Deus? Na palavra de Deus. O que Oséias está dizendo é: meu povo parou de me procurar, meu povo parou de ler, meu povo parou de ter comunhão comigo, por isso que eles estão assim. Voltar a conhecer Deus é ter intimidade com Ele, é buscar a vontade dEle, é buscar a palavra dEle. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós chegamos a Deus, mais nós vamos conhecer o amor dEle, mais nós vamos entender os seus propósitos, e mais nós vamos ter o prazer de estar na presença dEle. Amém? O segundo ponto que eu vejo nesses versículos, que está lá no versículo 2, diz o seguinte: tende convosco palavras de arrependimento. Queridos, um dos pontos centrais da conversão é ter arrependimento, é saber que nós fazemos coisas de errado e nos arrependermos daquilo que nós fazemos de errado, daquilo que não acerta o alvo que nós deveríamos acertar. E o nosso alvo qual que é? O nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é permanecer olhando para Ele. Cada vez que nós tiramos os olhos de Cristo, cada vez que nós tiramos os olhos daquilo que é a nossa vontade, daquilo que é a nossa meta, nós caímos. Nós paramos de olhar para quem nos puxa, para quem está junto conosco, para quem quer andar ao nosso lado, e começamos a olhar para a circunstância. Paulo entendia muito isso. Ele entendia o quanto nós precisamos nos arrepender, o quanto nós precisamos buscar a misericórdia de Deus. Agora, o que eu acho mais bonito nesse entendimento de Paulo, é que Paulo entendeu que o arrependimento
Não é uma varinha de condão que quando você aceita, você diz, eu me arrependi e pronto. O arrependimento é um processo, queridos. Que eu começo e me arrependo dentro das coisas grandes, as coisas grandes que nós fizemos, as coisas feias que nós fizemos, nós nos arrependemos. Mas ainda existem pequenas coisas nos nossos corações que a gente diz, mas isso não é tão ruim assim. Será que eu não posso continuar fazendo isso? Quietinho no meu canto? Ninguém está vendo, eu não estou mexendo com ninguém, eu não estou falando nada de ninguém. Será que eu não posso continuar? Mas o arrependimento tem que ir até o fundo da nossa alma. Ele tem que lavar o nosso coração. O salmista diz, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E me mostra esse caminho. Porque o salmista sabia que no nosso coração existem coisas que nós devemos esconder. Aquilo que é escancarado, aquilo que eu me arrependo disso e não faço mais, porque é escancarado. Mas e as coisas pequenas? Pequenos orgulhos. Tem que tomar cuidado. E Paulo entendeu tanto que isso é um processo, que isso é uma coisa que acontece na nossa vida ao longo do tempo, que ele deixou escrito para nós coisas preciosas, e que mostraram na vida dele o quanto foi um processo o arrependimento na vida dele. O quanto também Paulo demorou para entender o que é um processo cristão, mas graças a Deus ele entendeu e deixou escrito para nós. Querem ver a vida de Paulo neste processo que o levou a entender quem ele é em Cristo? Lá pelo ano 54 depois de Cristo, mais ou menos 54 depois de Cristo, ele escreve uma carta aos primeiros coríntios. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 9. Ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Queridos, quanta humildade de Paulo. Existem 12, 11, eu sou o 12º. Olha lá, numa escala de 1 a alguns milhões, eu sou o 12º. Aliás, quanta humildade é minha, eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, porque eu nasci em igreja, mas me fizeram apóstolo. Isso é Paulo em 54 depois de Cristo. Uns 20 anos depois que ele havia, 20, mais ou menos, ele deve ter se convertido no caminho de Damasco por volta do ano 36, 37. Mas, queridos, Paulo viveu a palavra. Ele teve uma revelação de Cristo maravilhosa. Ele entendeu o que é ser cristão. 6 anos depois desta palavra, ele escreve uma carta aos Efésios. E nessa carta aos Efésios, ele muda a forma de se colocar. Agora ele escreve lá aos Efésios 3:8, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 6 anos antes, queridos, esse homem se dizia o 12º na linha. Tem os apóstolos, eu sou o menorzinho deles. Agora ele diz o seguinte: não, tem uma multidão de convertidos, eu sou o último deles. Eu sou o menor de todos os santos. 6 anos, convivendo com Cristo, esse homem começou a entender o que é uma vida cristã. E qual é o nosso posicionamento numa vida cristã? Mas não parou. Mais ou menos 5 anos depois de escrever essa carta aos Efésios, por volta de mais ou menos uns 11 anos, da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, quando se dizia o menor dos apóstolos, ele escreve uma carta a Timóteo. Agora nós vemos um Paulo em Roma, preso, entendendo o que é o amor de Cristo e qual é o propósito dele estar em Roma. E aí ele escreve a Timóteo, lá em Timóteo 1, 1 Timóteo 1, versículo 15, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Queridos, que transformação aqui. Em 11 anos, esse homem sai do menor dos apóstolos para o maior dos pecadores. Ele entendeu que ele era um pecador o tempo todo. Ele entendeu que ele precisava de salvação o tempo todo. Ele entendeu que o arrependimento tinha que ser uma decisão de mudar as suas posturas e mudar os seus pensamentos. E ele entendeu que isso tinha que ser profundo. E por que ele entendeu isso?
que quanto mais ele se aproximou de Cristo, mais ele buscou a Cristo, mais ficou exposto ao pecado. É isso que acontece com a gente. Quanto nós mais nos aproximamos de Deus, quanto nós mais nos aproximamos de Cristo, quanto nós mais buscamos comunhão com Cristo, mais o arrependimento tem que entrar no nosso coração. Porque aí tudo que está oculto começa a ser revelado. Todos os nossos verdadeiros desejos começam a ser demonstrados. E aí nós temos a oportunidade de pedir ao Espírito Santo que nos consagre, de pedir ao Espírito Santo que tenha misericórdia, de pedir que Deus trate os nossos corações. Queridos, aí sim, tendo a consciência dos nossos pecados, o arrependimento produz em nós os frutos do arrependimento. E nós podemos viver uma vida como Paulo, sabendo que nós somos pecadores, mas existe uma graça infindável de Cristo que nos mantém e nos sustenta. Nós temos aqui que andar nessa graça e entender esse propósito. Terceiro ponto, queridos, que também está no versículo 2, diz assim: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios de nossos lábios. Queridos, Deus não quer sacrifícios materiais. Ele não liga para sacrifícios materiais. Às vezes ele pede. Sabe para quê? Para testar a nossa fé. Até que ponto você realmente confia em mim? Se eu te pedir tal coisa, você vai dar ou não vai? Mas o que Deus verdadeiramente quer de nós é que nós tenhamos fé e que nós louvemos a glória do Senhor através dos nossos lábios. Oséias estava dizendo que nós devemos, no fundo, sabe o que é? Ter consciência de quem é Deus. Louvar ao Senhor com os nossos lábios significa: eu entendo quem é Deus, eu entendo o que é o sacrifício e eu confesso que Deus é quem diz que Ele é. Eu sei quem Deus é. Eu sei e eu conheço esse Deus e eu vou seguir a sua vontade, porque a sua vontade é melhor para a minha vida. Isso é sacrifício com nossos lábios. Nós falamos hoje na aula, que o mais difícil é matar o nosso eu, que o mais difícil é deixar o nosso eu apagadinho, para que a vontade do Espírito prevaleça em nós, e que isso é uma natureza humana quase que indomável, porque se deixarmos livre, nós vamos fazer o que nós queremos. Nós louvamos. Se a porta estivesse aberta, o que nós faríamos? Fugiríamos. Porque é mais fácil fugir do que ficar na presença do Senhor. E o que ele está dizendo é: devemos dar sacrifícios com o nosso lábio. Sacrifício com o nosso lábio é viver segundo a verdade de Deus em nós, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio do Senhor, sabe o que nós vamos falar? Das vontades do Senhor, do amor do Senhor. Nós vamos falar do que verdadeiramente importa para aqueles que estão nos ouvindo. É isso que nós temos que fazer, queridos. Hebreus 13, no versículo 15, diz assim: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Queridos, nós devemos oferecer o louvor a Deus, confessando que nós acreditamos nele, que nós confiamos nele, que nós sabemos que é Ele quem cuida da nossa vida, que é Ele quem nos suporta, que é Ele quem nos guarda. Isso é um louvor de fé. A pastora está muito dura, a situação está dura, estão me apertando de tudo quanto é lado. Sim, mas eu tenho um Deus que me salva e me restaura na hora que Ele quiser. E se a hora ainda não chegou, é porque não é a hora dele fazer. Já sabia disso. Eu sei que o meu Redentor vive e que ao tempo dele ele se levantará sobre a terra. Queridos, Deus vai se levantar sobre os nossos problemas no tempo dele. E nós vamos experimentar o mover de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que crer, nós temos que ter a consciência, nós temos que pedir perdão, nós temos que falar com Deus, porque a palavra dele, a palavra de Deus nos garante que Ele nos perdoa de todas as nossas iniquidades.
tens que nós andemos na presença dele e peçamos perdão. Nós temos que exercitar isso. Nós temos que deixar o nosso coração ser tão cheio da presença de Deus que automaticamente a nossa boca vai falar do que nós temos no coração. E aí nós vamos conseguir falar com liberdade da palavra de Deus pela nossa vida. Francisco de Assis tinha uma passagem muito interessante, que ele dizia o seguinte, ele dizia: vai e pregue o Evangelho, se precisar fale. Queridos, o Evangelho começa com a nossa vida, com o nosso posicionamento, com a nossa postura perante as situações que nós passamos. É aí que as pessoas nos avaliam, é aí que as pessoas nos veem. É claro que nós somos seres humanos, eu falo isso sempre, que ninguém é robozinho. Muitas vezes a gente perde a calma, muitas vezes vem situações que se levantam sobre nós, que são situações que a gente não aguenta, e a gente estoura. A própria palavra diz: não deixei que o sol se ponha sobre a vossa vida. Errou, pecou, se arrepende, pede perdão a Deus, pede que Ele transforme a situação, e Deus transforma, se nós verdadeiramente formos na presença dele. Queridos, se vivemos uma vida dita como nós lemos em Hebreus 13, as pessoas vão ver Cristo em nós. E se as pessoas virem o amor de Deus e verem Cristo em nós, nós vamos ter a certeza que o que está saindo do nosso lado são palavras de vida, são palavras que engrandecem o Senhor. E é isso que Oséias está dizendo. Quarto ponto que eu quero ver com vocês é o seguinte: quando ele diz: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, não diremos as obras de nossas mãos, tu és o nosso Deus. Tem uma passagem que Jesus convida a quem tem sede e a quem tem fome a ir junto com ele. Mas, queridos, só o que Jesus nos promete é pouco. Às vezes nós somos insaciáveis demais, nós queremos mais, mais e mais. Às vezes nós temos sede e vamos a Jesus, mas nós também temos uma rebeldia inata, que muitas vezes nós vamos procurar auxílios de homens. Parece que só o auxílio de Jesus não funciona. Já perceberam que tem determinado momento que nós vamos passar por situações em que parece que só a presença de Deus não é suficiente? Nós temos que buscar a presença de pessoas. Quando isso, eu não estou dizendo que isso é errado, porque nós precisamos de pessoas para nos apoiarem. Nós precisamos de Deus para nos aconselhar. Nós precisamos do Senhor para nos dar a direção. Nós não podemos ficar dependendo das pessoas. Queridos, quantas e quantas vezes nós estamos no meio de uma situação, no meio de um problema, ouvimos a voz de Deus, sabemos o que tem que ser feito, mas nós fazemos o que nós queremos, não aquilo que é certo. Muitas vezes temos medo de fazer o que é certo. Muitas vezes temos vergonha de nos expor para fazer o que é certo. Mas a palavra diz que quando nós fazemos o que é certo, ainda mais sob a direção de Deus, vem um sobrenatural que conserta todas as coisas. Nós precisamos crer nisso, queridos. Confiar em Deus e no seu amor é a chave para que a gente possa viver esse tipo de vida. É a chave para que a gente não fique na dependência. Queridos, nós temos dificuldade em confiar, nós louvamos a dificuldade que nós temos muitas vezes em confiar no Senhor. Por quê? Porque nós queremos as coisas, quando nós confiamos no Senhor. Vocês já perceberam como confiar em Deus é uma coisa extremamente arriscada, é uma coisa que foge do nosso natural? Porque no nosso natural nós queremos ter controle de todas as coisas. Quem é que não gosta de ter controle sobre todas as coisas? Eu quero saber o que eu vou fazer amanhã, do que eu vou fazer, como eu vou fazer, aonde eu vou fazer. Só que as coisas com Deus são uma aventura. Ele muda as nossas agendas. Ele muda o que nós temos que fazer. E nós ficamos muitas vezes perdidos. Porque, e agora? O que faço eu? Eu não tenho mais controle de nada. Não tenho. Ora, tem um louvor antigo que diz: solta cabo da nau. Não fica tentando controlar, solta, deixa o Senhor controlar as coisas. Ele controla melhor do que nós. Nessa passagem que nós lemos, Deus tinha feito uma promessa para o povo de Israel. Qual foi a promessa que Deus fez? Deus disse o seguinte: sempre que vocês precisarem de ajuda, clamem a mim, e eu os ajudarei. Não foi essa a promessa que ele fez? Eu defenderei o meu povo, eu sou o guardião de Israel.
Só que Deus está dizendo, no momento do aperto, sabe o que vocês fizeram? Vocês gastaram dinheiro contratando exércitos de fora. Quando um grande exército veio contra vocês, vocês chamaram o inimigo de vocês, que é a Assíria, para vir ajudar a defendê-los. Vocês erraram totalmente. Vocês esqueceram que eu sou Deus. Vocês esqueceram que a proteção só vem de mim. Vocês confiaram no seu dinheiro. Vocês confiaram nas suas posses. Vocês esqueceram de clamar a mim. Primeira coisa que vocês fizeram no aperto foi buscar os exércitos e alguns inimigos para defendê-los. Não é assim, querido. Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Nós precisamos confiar que o que está escrito na palavra de Deus é para nós. É a verdade de Deus para os nossos corações. Essa é a nossa fé. É confiar que está escrito e porque está escrito é a verdade. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês amam a Deus? Então vocês vão ver coisas grandes, coisas que não dá nem para contar, porque a palavra diz que jamais olhos viram, jamais ouvidos ouviram, e jamais sequer penetrou nos nossos corações, nos nossos sonhos, o que Deus pode fazer por nós. Essa é a verdade que nós cremos. Então está numa situação que está complicada, ora, clama e pede a direção do Senhor. Ele vai dar a direção. Não sai tentando resolver antes de orar. Ou muitas vezes, como nós fazemos, né? A gente sai correndo para tentar resolver, a coisa não dá certo. Aí a gente ora. Deus, por que não deu certo? Acho que se Deus pudesse responder, a gente pudesse ouvir e falar: ué, você não perguntou para mim se era para fazer. Você simplesmente foi fazendo. Deus gosta que a gente converse com Ele. Deus gosta que a gente peça. Deus gosta. Deus é Pai, queridos. Deus é Pai. Que pai não gosta que o filho chegue para ele e peça um conselho? Que pai não gosta quando o filho chega para ele e diz: pai, eu queria conversar com você. Você tem um tempinho para a gente conversar? Eu queria abrir meu coração, eu queria conversar com você. Que pai não gosta quando isso acontece? Vocês acham que Deus não gosta quando Ele faz isso? Você acha que Deus não para tudo que Ele está fazendo para nos ouvir e dizer: fala, querido, fala, o que você tem para falar para mim? E a palavra diz que nós vamos ver coisas grandes. Vamos ver coisas poderosas. Nós temos que acreditar nisso, queridos. Isso faz parte da nossa fé. E o quinto ponto, ele diz assim: por que o órfão alcançará misericórdia? Queridos, já tem que entender o contexto que está escrito aqui. Órfão, nesse sentido que Oséias colocou, é alguém que está totalmente desprotegido, porque um órfão está totalmente desprotegido. Ele perdeu a essência da proteção familiar. Ele não tem mais pai nem mãe, ele está absolutamente sozinho nesse mundo. E Deus está dizendo: mesmo desamparados, mesmo vulneráveis, eu protejo vocês, eu guardo vocês, eu cuido de vocês. É isso que Ele está dizendo. O arrependimento que nós passamos nos leva a experimentar, no momento que as desilusões vêm sobre a nossa vida, nos leva a experimentar o mover de Deus sobre nós. As desilusões podem vir, queridos, o desamparo pode vir, mas é no momento do desamparo e da desilusão que mais nós encontramos Deus. Se nós estivermos na presença dEle, é nesse momento que o amor de Deus vai operar nos nossos corações. Porque é nesse momento que nós estamos fracos. E quando nós estamos fracos, nós sentimos a graça do Senhor. Basta que nós entendamos. Deus não trata pela sua graça, Ele não nos trata pelo que nós merecemos. Misericórdia, se Deus fosse me tratar pelo que eu mereço, eu estava frito há muito tempo. Mas é a misericórdia de Deus. Ele nos ama a tal ponto que Ele diz: eu não te trato pelo que você merece. Porque um dia você vai entender quem eu sou. Isso chama-se graça, queridos. É de graça. A graça é um favor imerecido. A gente não merece o que Deus faz por nós. Mas mesmo assim Ele faz. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos quer ao lado dEle. É o que Ele está dizendo através de Oséias. Lembra a história de Oséias?
Oséias vai lá e casa com aquela prostituta. Mas Deus, primeiro que isso não pode na lei. Está lá, tem algumas coisas lá, não, mas eu estou mudando. Ainda por cima, depois que ele casa, ela trai ele e o abandona. Bom Deus, agora eu posso jogar pedra? Não pode jogar pedra. Agora você vai atrás dela. Perdoa e traz ela de volta. Não, Deus, não. O senhor está brincando. Isso não pode ser verdade. Mas está contra a lei. Está escrito aqui na lei. Não está escrito na lei, adúltero é apedrejar, está na lei. O senhor deu a lei com Moisés. Você não entendeu a lei, você não entendeu. Vai lá e traz ela de volta. Porque eu faço isso com o meu povo, ele faz isso com a gente. Ele nos traz de volta sempre que a gente erra. Queridos, por isso que esse louvor que eu pus para vocês me marcou tanto comigo. Esse louvor fala disso. Fala de nós entendermos o nosso coração e sabermos que se desse uma oportunidade de uma porta aberta para a gente fugir, ou ficar na presença, a gente fugiria. Mesmo na presença. O louvor diz que mesmo assim, sabe o que acontece? Quando a gente corre na direção dele, ele está de braços abertos para nos receber. Braços abertos. Ele não está muitas vezes quando nós estamos de braços cruzados. Se arrependeu, né? Voltou para falar comigo, né? Tá vendo só? Aprendeu? Nossa, Deus não fala assim com a gente. Deus não fala nada com a gente. Deus só nos abraça. E aí a gente vira para ele e fala assim, Senhor, me perdoe. Ele fala, não precisa falar. Vem aqui, só me abraça. Queridos, isso é Jesus. Isso é o Deus que nos recebe. Isso é o Deus que muda todos os paradigmas que nós conhecemos. E mostra o amor dele pelas nossas vidas. Eu queria te perguntar hoje de manhã, até para a gente orar. Você tem entendido, ou você entende, que buscar a Deus não é um sacrifício na sua vida? Buscar a Deus tem que ser uma posição de amor, uma posição de alegria, uma posição de prazer. Você tem entendido que todos nós somos pecadores e precisamos buscar o perdão de Deus, a restauração em todo o tempo. Lembra de Paulo? Um dia ele se achou, aliás, o 13º, né? Eu sou ali. Então, talvez eu não seja tão ali, talvez eu esteja um pouquinho mais abaixo. Até que o dia que ele achou, eu não estou nem ali, eu estou lá no fundo do poço. E se não é a mão de Deus, a misericórdia de Deus para me tirar do fundo do poço, eu continuo no fundo do poço. Será que nós temos esse entendimento? Será que nós conseguimos estar com o nosso coração tão cheio do Senhor, que as pessoas veem o mover de Deus no nosso coração, eles veem quando nós abrimos a boca, quando nós movemos o nosso olhar, eles pensam, meu Deus, tem um olhar diferente. Talvez do olhar dessa pessoa eu veja que ela tem uma coisa diferente. Será que nós conseguimos ter isso? Será que nós confiamos a tal ponto em Deus que a gente coloca tudo na mão dele? Tudo verdadeiramente na mão dele. Um dos louvores que nós colocamos hoje também fala em confiança. Ele não fala rendido estou rendido a tal ponto que eu me entrego totalmente a ti. Será que nós estamos nesse nível? Será que nós acreditamos que a graça do Senhor produz milagres na nossa vida? Produz transformações? E que a palavra que nós ouvimos é verdadeiramente para nós? E que Deus tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para cada um de nós? Eu queria que a gente refletisse essa manhã, porque eu queria orar com vocês. Se vocês permitirem, eu queria orar. Para que nós pudéssemos colocar, se ainda existe no nosso coração algum ponto que precisa ser transformado. E pedir a Deus que nesta manhã nos transforme. Que venha cura sobre os nossos corações. Amém? Amém. Podemos